Vamos então respirar, né? E pensar em Jesus. Pensar nos bons espíritos, nesses irmãos que estão sempre nos acompanhando, nos inspirando, nos ajudando, rogando a eles que continue do nosso lado, nos dando a sustentação necessária, principalmente nos momentos de desafios. Que Amélia Rodrigues possa se fazer presente neste momento, nos ajudando na tarefa que ora será discorrida pela nossa irmã Elvira, e que nós estejamos atentos para ouvir a lição desta tarde, início de noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre. Gratidão pela presença de todos. Elvira é uma companheira nossa, todos nós já conhecemos o seu trabalho, tanto no presencial como no virtual. Ela é muito bem-vinda à Casa do Evangelho, nas duas modalidades, ela sabe disso. Hoje, Elvira vai falar do capítulo 6, não é isso, Elvira? Então, do livro Luz do Mundo. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Elvira, fique bem à vontade, viu, querida? Eu já sou da casa, obrigada. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês nessa modalidade. Eu acho que eu já participei uma vez assim, e eu gosto mesmo do presencial, né? Não vou mentir a vocês, mas já estou acostumada que professor a gente se vira nos 30, né? Então eu não preparei uma música, porque pensei que Antônio veio com aquela voz, aquele jeitinho dele, aquele violão. Mas tem uma música que eu gosto muito e a minha avó cantava para mim. E deixa eu ver se eu acho que eu tenho ela aqui, né? E é uma música que muita gente conhece, principalmente porque nós fomos todos, né, meio que raízes na religião católica. E a minha avó, ela cantava sempre essa música para mim, pra gente, porque ela cantarolava demais, era uma negra velha, né, então ela ia cozinhar, ela cantava, e ela dizia assim: se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza dessa vida quiserem me sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Então, foi só uma inspiração do momento, né? Por que eu me lembrei dela, né? Já que Antônio não veio nos agraciar. Hoje a gente vai falar de uma, vamos dizer assim, uma visão de Jesus pelos olhos de Amélia. E fala, né, da tempestade. E muitas vezes a gente esquece, por conta das tribulações, de segurar realmente na mão de Deus. A gente se enfraquece, a gente acha que as tormentas são maiores do que o Deus, que a gente acredita, bondoso. Então eu vou falar um pouquinho hoje das nossas tempestades. Vamos pensar aí, eu sei que cada um que está aqui na telinha passa, né? Às vezes não nesse momento, não agora, às vezes agora a água tá legal, mas às vezes a tormenta vem, as tempestades, o raio cai, a gente corre para um lado, corre para o outro. Mas eu queria, pode ser na mãozinha, pode ser no legal. Todo mundo conhece esse livro de Amélia? Só para eu saber com quem eu falo. Conhecem? Já leram? Bom. Então, ó, que bom. Falar de Amélia é fácil para mim, entre aspas, né? Então, como eu falei, né? Falar de Amélia não é uma tarefa difícil, porque a Amélia era santomarense, eu sou santomarense, então a gente já tá mais pertinho, já tá no sangue, né?
Vamos lá. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, né? Como eu falei com o Vilma, eu não sabia muito a dinâmica do trabalho, mas como eu conheço a casa, eu me sinto em casa. Mas quando vocês quiserem falar alguma coisa, suspende a mãozinha e fala. Então, eu trago aqui hoje para a gente conversar um pouco e vou ler, porque é um texto, vamos dizer que pequeno, dá para a gente ler rapidinho e ir conversando sobre ele. Então, eu trago aí histórias, né, de Jesus por Amélia. Então, é a 6ª lição desse livro, Luz no Mundo, psicografado por Divaldo. É uma coleção de Amélia. Quem não conhece os livros de Amélia, eu sugiro conhecer. Eu não li todos, mas eu gosto muito da forma poética como ela traz o Divino Mestre. Então, eu sempre... É da Play de Joana, então eu já fiz estudo grande por Joana. Então, eu gosto muito também dessa poesia reflexiva que a Amélia nos traz. E a gente fala muito, né, de Amélia, mas quem é Amélia? Vou falar rapidinho, né? Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues nasceu pertinho aqui da gente, em Oliveira dos Campinhos, né? Era uma fazenda, campus, pertence a Santo Amaro até hoje, em maio de 1861. Ela, quando estava encarnada, ela era poetisa, professora, escritora e teatróloga. Já no plano espiritual, ela continuou seu trabalho, faz parte, como eu falei, né, dos espíritos que acompanham Joana de Ângeles, que são psicografados por Divaldo Franco. E lá ela continua, principalmente no Evangelho do Cristo, com os seus trabalhos. Ela aprofunda a mensagem desse mestre, né, desse rabi, através dessa psicografia de Divaldo, com uns textos muito poéticos, muito profundos. Só para a gente saber rapidinho quem era essa senhora que hoje, um espírito de luz, nos agracia aí com esse texto. Mas esse texto de Amélia, e ele dorme, faz menção a três passagens bíblicas, né? Eu trouxe de Mateus, no capítulo 8, versículo 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é ele? Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então, a partir dessa passagem, Amélia nos traz um texto lindo e profundo. A 6ª lição do livro. E ele dorme. Não sei se dá para vocês verem, acho que melhorou agora. É porque eu estou na outra tela. Vocês estão vendo bem? Pronto. Então vamos lá. Eu vou ler e a gente vai discutindo, tá bom? 2 vezes por ano, janeiro, fevereiro, março e abril, sob as águas do mar generoso da Galileia, cintilavam o mais cedo as estrelas. Antes que o poente de ouro desapareça de todo, perpassam os suaves favonios enquanto coruscam os astros no firmamento. Notem que ela tem uma escrita poética, né, e extremamente culta, né, de um espírito realmente que viveu na Terra em meio às letras, vamos dizer assim. E aí, a Amélia continua. Aquele mar, cercados pelos povoados, como concha e amado, tornar-se-ia por todo sempre o cenário incomparável que molduraria a sua pessoa na epopeia das Boas Novas. Olha como ele fala de Cristo, né? Ele fala deste mar, né, que tinha os povoados ali, mas essa pessoa na epopeia das Boas Novas, quando ele vem trazer as Boas Novas ao povo. Lembrando que Cristo, nessa passagem, ele vinha, né, de um exaustivo
vamos dizer assim, roteiro de curas. Ele estava naquelas pairagens por muito tempo, atendendo as pessoas que precisavam dele, que procuravam ele, né? E aí, vamos lá. Ali, nas claras manhãs ou nos entardeceres festivos, a sua voz musicava com esperança os espíritos enfraquecidos nas lutas e os alentavam. Milhares de homens, mulheres e crianças naquelas paragens receberam das suas mãos sublimes as fartas concessões de saúde, as dadivosas bênçãos de conforto. Seus lábios, se entreabrindo, traçavam as confundíveis diretrizes da legislação do amor, o fundamento essencial do seu messianato. Mutilados no corpo e da alma, atormentados de forma e na essência, recorreram vezes incontáveis ao seu concurso e receberam o auxílio lenificador de que careciam. Nas águas plácidas e nas areias encharcadas, estavam sempre ao alcance os barcos para jornadas às outras terras, ou para poder evadir-se, quando a insaciável avidez do povo teimava por tocá-lo, na ânsia incontida de recorrer a auxílios e incessantes socorros. Então, Amélia nos traz aí o cenário, o lago de Tiberíades, né? O mar da Galileia, que em verdade não era um mar, era um lago, ou o lago de Genezaré. Era essa paisagem aí que ela falava que este homem, este mestre, estava, né, a curar as pessoas, a levar alento. E eu queria lembrar vocês que este lago é muito grande. E, na época de Jesus, o barco era esse aí. Mais ou menos assim, isso é achado arqueológico, né? De um dos barcos, das carcaças das navegações da época de Jesus. Pensem agora vocês estarem em pleno mar da Galileia, nesse barco, né? Equipado. Será que teríamos medo? Será que estaríamos assim, certinho de que ele chegaria inteirinho do outro lado, né? E outra, né? Em uma tormenta? Só para a gente começar a pensar, né, nesse cenário que a Amélia nos mostra. Mas vamos continuar no texto. Nos meses de Tikri e Nissan, que eram alguns meses que alguns historiadores falavam que era dezembro, outro janeiro, né? Aquelas águas, normalmente serenas, quase sempre mar espelho, agitavam-se no inópio, crescendo suas vagas às alturas desmedidas, sacudidas por ventos inesperados, tormentosos. Olha só, então, em alguns meses, esse mar não era tão mar espelho, lago espelho. Vamos dizer assim que o bicho pegava. Nesses períodos, os pescadores cuidavam de não se adentrar pelas águas traiçoeiras entre o meio-dia e a meia-noite, a fim de se pouparem as surpresas das arremetidas tempestuosas. A mensagem alcançara as fronteiras idimensionais das almas, alastrando-se pelos países dos homens. De toda parte, acorriam aos necessitados, de todo Jaés a buscarem o seu concurso. Na hora 10ª, o céu apresentava-se fulgurante, e as águas tranquilas balouçam suavemente tocadas por ventos leves e cantantes. Saiamos daqui, disse Jesus. Os barcos estão prontos? Sim, Rabi, retruca Simão. Então, o mestre, ele sabia que já estava na hora de se pôr no mar, né? E assim fizeram. Depois de atingir a outra margem antes da alvorada, devemos atingir a outra margem antes da alvorada, elucida o amigo divino. Mas neste período, relata o velho pescador, as tempestades sopram de surpresa e colhem os incaucos imprevistamente, ameaçando-lhes as vidas. Não temais as coisas que promanam de nosso Pai, esclarece Jesus. Estou extenuado. Saiamos daqui. Lembrem-se que eu disse que o mestre ele passou por uma grande, vamos dizer assim, via crucis de curas, de andar por aquelas margens, de dar voz às pessoas que não tinham,
né, de consolo. Ele estava bem cansado. E a gente não pode se esquecer que o Mestre Jesus, ele era um homem, né? Então, ele também cansava, ele também se físico. E Amélia continua. Os barcos deslizavam sobre as cristas das ondas eriçadas, a arrebentar-se em renda de espumas. O rabi toma de um travesseiro e na popa da barca em que segue os irmãos Boanerges, João e Tiago, procura repouso. A brisa amena e o ar transparente parecem confraternizar com os astros em festa de prata salpicante no alto. Ao longe ficam as praias, e Cafarnaum tem os olhos acesos em candeias vermelhas e as lâmpadas de barro fumegando. As montanhas se recortam nas sombras, ao redor das águas, no outro lado, desenhando múltiplas imagens grotescas. As cidadezinhas da orla, das águas, rebrilham distantes com as luzes festivas e de longe chegam canções trazidas pelas vagas. O mestre dorme em plácida serenidade. Os vultos dos companheiros aparecem e se recortam na noite, próximo nos outros barcos. Os remos cantam nas águas e os lemes estão seguros com vigor. Há algumas mesclas de preocupação. Judas exclama: não será uma temeridade esta viagem? O rabi está conosco, portanto não há problema. Redargue João. Simão, porém, sabe dos perigos neste período. Investe Iscariotes. De fato, se formos colhidos por um vendaval, observa Simão, nossas vidas estarão ameaçadas. Mas Jesus está conosco, insiste André. Então, olha só como é que nós, né, também discípulos de Jesus, por muitas vezes, ficamos na dúvida. Nossa, será que vai dar certo? Né? Hoje eu tenho Juscelia, Ju tomou um susto aí. Meu Deus, não vai conectar. Não vai, não vai dar certo. E um dia assim, eu acho que não vai não. Não, aí peraí que eu te ajudo. Então assim é a nossa vida. Igualzinho como está aí nesse barco. A gente sabe dos problemas, mas a gente confia. Outros fazem assim, não, a gente confia, mas pode ser que. Então vamos continuar. No entanto, dorme. Chaisquina Judas, enquanto deveria vigiar, isto para ser fiel às suas próprias palavras. Não temamos, confiemos, conclama João. A noite está serena e o Pai vela por nós. Contudo, é perigoso, retruca mais uma vez a inquietação de Judas. Rememos, propõe Pedro, na condição de timoneiro. As terras de Decálope estão à vista, desenhadas à sombra e à frente. O dia foi exaustivo, relaciona o jovem Boanerges. O mestre atendeu a gente de várias partes que levarão agora as notícias. Seus olhos fulguram de alegria. Eu vi um cego abrir os olhos, relatam com palavras medidas Simão Jonas. E as lágrimas cristalinas diziam da emoção incomparável daquele beneficiado. E o leproso? Interroga Tiago. Nauseante, estava recurvado e exudava putrefação. Cambaleando e roquenho, acercou-se do mestre. O olhar que o rabi depositou sobre ele comoveu-me. Vi a palidez do seu rosto e uma indescritível tristeza se lhe desenhou a face. Tocou e logo as carnes começaram a agitar-se e transformar-se todo ele ante a minha admiração. Quando o homem saiu, exultante, interroguei o mestre. Por que, Senhor? Então, além de todo medo, né, que está ali naquele barco, tem também o toque de tudo majestoso, né? E a Amélia traz essa melodia, essa poesia de tudo que Jesus fez naquele dia, né? De curar um cego, de curar um leproso. Todo o temor da viagem, ali, por conta daquele ambiente que o mestre estava, ainda estava cheio de fluido de amor. E Joana traz isso de forma bem poética.
Continua. Ele pergunta, por que, Senhor, né? Porque ser enfermo, seu espírito calceta e leviano, respondeu, acrescentando, de que lhe não aconteça nada pior. Pior do que a lepra? Indaguei. Sim, redarguiu, a perda na vida espiritual. E seguiu adiante. Olhem as nuvens, gritou Judas, deixando transparecer o assombro de pavor. Repetidamente, as estrelas desapareceram sob as nuvens escuras, borrascosas. Sopraram ventos inesperados de várias direções e o pânico tomou o vulto. Os barcos oscilavam na água e cresceram. Trovões espocavam após relâmpagos ligeiros. No célere clarão, pode-se ver o medo estampado nos homens receosos. E ele dorme, exclama André. Dorme enquanto perecemos? Grita Judas. Confiemos, insiste João. Olha só, gente, como a gente faz isso o tempo inteiro. O barco não suportará a borrasca, relata Simão. Cai a tempestade. As forças em desgoverno sacodem o mar e o tumulto domina a paisagem. Sombras e desgraça em algaravia de horror lutam os titãs da natureza. Acho tão forte essa parte, né? Lutam os titãs da natureza. Será que os titãs lá daquele lago são piores do que os nossos? Eu fiquei a pensar quando eu estava estudando isso. E aí continua Amélia. Adenam as embarcações e os viajantes se aparvalham. O mestre dorme, Deus meu, e nós? Desespera-se Judas. Acordem-no! Mestre, mestre, chama João, receoso e trêmulo. Perecemos se não nos salvares. Se não nos salvares? Repete temeroso e revoltado Judas. Terá que nos salvar. A ideia da viagem perigosa foi ele quem a teve. Brame o mar e ululam os ventos. Que tendes? Indaga sereno Rabi. Pereceremos, amigo, explica tímido o amado. Ele se ergue. Abre os braços. O relâmpago veste de claridade de prata e ouro, emendurando no átimo. Calai, emudecei. A voz supera a gargalhada das forças desconexas da natureza. Aquietai. O brado arrebenta-se nos longes das praias. Os ventos amainam e as águas descrepam-se. As estrelas olham com pejo argüenteus e a serenidade bonaçosa veste novamente a paisagem. Os sons bailam nos lábios de todos e nova tranquilidade povoa as barcas que deslizam, cantando ao cortarem as águas agora calmas. A tentação dissera pouco por aquelas bocas. Não te importas que pereçamos? Quando indagara Simão, traduzindo as dúvidas gerais. No entanto, ele ali estava. O tormento interior começou a crescer naqueles espíritos tímidos e se interrogaram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E todavia viviam com ele, mas não o conheciam. Pelo amanhecer, os barcos alcançaram as praias e as encostas de Gerasa, na Decálope. Então, a Amélia colocou um cenário para a gente, né? Um filme, uma cena. Por isso que eu trouxe o mar, trouxe o barco, só não trouxe a tempestade para que vocês, ou nós, pensássemos aquela tempestade com aquele barquinho. E aí a Amélia termina aqui. Recordando a tempestade do mar da Galileia, merece que examinemos o mar da nossa alma e a tormenta das paixões, que nos assaltam com frequência inesperada, intempestivamente, enquanto Cristo, que deveríamos trazer internamente, jaz, adormecido, sem que as nossas ações o despertem. Era o mês de Ticri, a hora 10, e no mar calmo, de repente, espocou a tempestade, enquanto plácido Jesus dormia.
bem profundo, né? Então, por que é que eu li e por que é que eu perguntei a vocês se vocês conheciam? Deixa eu voltar aqui para ver vocês, né? Se vocês conheciam. Opa, Elcio falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. A produção dos certos fenômenos, a tempestade, por exemplo, é uma obra de um só espírito, ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. Realmente, né? Você vê que os fenômenos da natureza não são um só, são muitos. Então, realmente é um filme que passa, né? Quando a gente vê essa escrita de Amélia, essa histórias de Jesus pelos olhos, né? Pelas entranhas desse espírito de luz que é Amélia. Mas já que a gente já contou, aí já leu e já conseguiu fazer uma tela mental daquela cena, vamos nos transportar para aquela cena. Tempestade, né? Eu nunca vi de perto, né? Não moro assim próximo ao mar, nem a rios, mas a gente hoje já vê algumas coisas televisivas. E a gente pode hoje dizer que a maioria das tempestades, elas são inesperadas, elas são incontroláveis, elas são perigosas, elas são surpreendentes, elas nos surpreendem. E, voltando, trazendo isso para uma aplicação mais prática em nossa vida, a maioria das tempestades, elas são didáticas. Já perceberam que elas são didáticas? A gente consegue aprender. Às vezes a gente não aprende no decorrer da tempestade. É muito difícil aprender, que a gente consiga raciocinar quando o mar da nossa vida está revolto. Muito difícil. Mas depois que passa, a gente percebe a didática. O que é que a gente poderia, né, aprender com aquilo? O que a gente aprendeu? E aí, às vezes, a gente fala assim, poxa, eu devia ter feito isso, por que eu não fiz? Né? Então, é nesses momentos, após a tempestade, é que a gente para refletir sobre as coisas que acontecem em nossa vida. E eu queria trazer um pouquinho, né, para a gente pensar sobre essas tempestades da nossa vida, fazer esse paralelo, porque a Amélia, no finzinho, ela nos fala, né, sobre as tempestades da vida. Se a gente fosse pegar esse texto de Amélia, essa 6ª lição desse livro, e vasculhar mesmo, a gente ia para várias vertentes. Mas eu queria trazer as tempestades da nossa vida. Essa que a gente está passando agora, essa que a gente passou há pouco tempo, as que nos espera, aquelas que a gente até inventa antes de acontecer. Então, a maioria das tempestades, elas são inesperadas. Não nos avisam, não nos preparam. Não nos preparam para o sofrimento, não nos preparam para as perdas, não nos preparam para o choro. Hoje, né, por vários estudos, várias vertentes, né, vários caminhos, a gente começa um pouco a estudar, a nos preparar, a autoconhecimento, até a autoproteção, para que, quando ela chegue, né, que a teoria é bem diferente da prática, não nos pegue tão desprevenidos. Mas, na maioria das vezes, a gente não está preparado. Elas não mandam um aviso. Nesse caso, os discípulos amavam Jesus, né? Deixaram tudo para seguir. Tudo. Mas eu tenho certeza que em algum momento, ou em poucos momentos, eles pensaram que quando as tempestades viessem, que o mestre estaria ali para protegê-lo. E nós também fazemos isso. O problema todo é que, às vezes, a gente não se prepara devidamente, não se fortalece, né? Então, quando elas chegam, por vezes, inesperadas, sem mandar um mínimo de aviso, toca a gente no chão, ou às vezes a gente demora até para cair, mas quando cai, não consegue se erguer ou demora para levantar. Então, as aflições e as tempestades da vida, elas fazem parte da jornada de qualquer ser humano. Não é porque a gente é espírita que a gente vai estar excluso desse bendito rol, né, de tempestades.
Acho que até pelo contrário. Às vezes, quando ela vem, eu digo, não é possível. Não esperou levantar, já está vindo outra tempestade. E às vezes as pessoas falam assim, até você é espírita, como se nós espíritas estivéssemos um grupo seleto de não sofríveis, né? Então, elas fazem parte da nossa vida. No mundo, teremos aflições. Só que em nenhum momento, né, do caminhar do mestre, das falas e do exemplo, ele vem supor que vai deixar a gente só, ou até desamparado. Né? Então, eu trouxe aqui João 16:33, que diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele sempre disse que estaria conosco. Sempre estaria nos fortalecendo. Se assim, claro, pois tem o livre-arbítrio, nós permitíssemos que ele nos ajudasse, estivesse perto da gente, né? Às vezes a gente se afasta. E muitas vezes a gente pergunta, por que comigo, né? Então, as nossas tempestades inesperadas, nada avisadas, nos pega desprevenidos. E o que a gente tem feito para se preparar? Mesmo sem saber qual vai ser nossa reação na prática, porque a teoria é muito bonita, né? Teoricamente. Mas o que a gente tem feito para as tempestades incontroláveis? As incontroláveis, elas são perigosíssimas. Porque se fizermos um desenho da nossa vida, a gente tem tempestadezinhas mais amenas, aquelas que nos abalam, da gente ficar, né? E pior do que Judas. A gente tem um meio termo, elas vão mudando. Mas elas não vão só mudando, não. Vamos dizer assim, subindo de fase. Elas vão mudando também conforme o nosso aprimoramento, adiantamento, nosso adiantamento moral, a nossa visão de mundo material e imaterial. Não é que elas vão ficando mais amenas, às vezes elas só vão ficando, vamos dizer assim, mais reflexivas. A gente vai ponderando, a gente vai entendendo. Só que elas, como eu falei, são perigosas. Por quê? Porque elas abalam a nossa vida espiritual, principalmente. Né? Elas ameaçam o nosso barco mesmo de naufrágio e, por vezes, ameaçam os alicerces da nossa fé. Principalmente quando a gente tem uma fé não raciocinada. Aquela bendita fé, meio que turva, eu nem gosto de dizer cega. Então, quando elas são perigosas a ponto de abalarem a nossa vida como um todo, mirando novamente no lado espiritual, essas deixam a gente, vamos dizer assim, às vezes por encarnações perdidos. Porque como elas são incontroláveis, e a gente, por natureza, quer controlar tudo, né? A gente quer controlar tudo. A gente acha que tudo está ao alcance das nossas mãos, do nosso controle. Tá? Aqui, ó, pause, stop, aumenta o volume, a gente tem essa mania. Então, como ela vem incontrolável, eu posso realmente sucumbir. E esse sucumbir me arrastar para outras tantas existências, dependendo do que eu tenho feito, né, na minha vida terrena. As nossas tempestades também, elas são incontroláveis. São, vamos dizer assim, maiores que a gente, maiores que nossas forças. Por quê? Porque muitas vezes elas nos arrastam ao sofrimento. E o sofrimento é uma situação que, dependendo do meu estado de espírito, me traz sentimentos e pensamentos ímpares. Cada tempestade eu tenho um pensamento e um sentimento diferenciado do outro. Dependendo de como está a minha vida, principalmente eu e o Evangelho do Cristo, eu e Deus, elas podem me abalar de tal forma que eu possa atentar até contra a minha própria vida física.
E aí, mais uma vez, né, eu pego problemas maiores que a minha capacidade de resolver. Só que, como aquele barco cheio de homens que uns diziam, calma, vai dar tudo certo, diziam, não, mas ele sabia que isso não ia dar certo. Tudo depende do meu posicionamento diante desses problemas. Embora difíceis, me pegam desprevenido, descontrolado, hoje nós temos uma luz, que é o Evangelho do Cristo. Quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos, nos daria o Consolador prometido, hoje nós temos mais uma ferramenta de suportar estas tempestades, que não são mariolinhas, né? Temos mais uma ferramenta. Então, tivemos pessoas ao nosso redor, e temos hoje, que não tem ainda esse discernimento de que somos espíritos, estamos aqui de passagem. E quando as tormentas vêm, estão tão apegados à matéria que não percebem que os problemas são maiores do que eles, justamente por eles estarem tão distantes de quem pode abrandar esta tormenta, que é Jesus. Né? E outra característica dessas tempestades é que elas são surpreendentes. São nessas tormentas que a gente descobre como as dores são didáticas e pedagógicas. Nos fazem descobrir que somos mais fortes do que imaginamos. Quando perdemos alguém, por exemplo, é uma coisa que a gente sabe que a gente não perde. A gente, às vezes, né, continua só falando o que a gente não ressignificou. A gente sabe que a gente não perde as pessoas, porque a morte não existe. Mas a gente perde aquele caminhar na vida material. E como é difícil você despedir-se de alguém que você ama muito. Então, às vezes, nessas lutas, quando a gente fala assim, poxa, se eu perder um filho, se eu perder a minha mãe, eu não vou aguentar. E quando aquilo acontece, o nosso grau de fortalecimento, por conta do nosso caminhar, é tamanho que a gente se surpreende. Né? Então, são nessas lutas que a gente encara os nossos maiores medos, os nossos maiores fantasmas. As nossas maiores crises, né, vêm quando a gente se sente seguro. E quando é que eu me sinto seguro em meio a uma tempestade? Quando eu sei o que fazer. Quando eu sei que, se o barco virar, eu sei nadar. E se tiver muito forte, eu sei buscar um apoio, algo que boie. Então, a gente tem estratégias de enfrentar as tormentas da vida. É sempre que dá certo? Não. Mas se eu já entrar no barco, tendo a certeza de que ele que vai vir uma grande tempestade, que ele vai virar, que vai entrar água aqui, e eu só tiver esse sentimento de pessimismo, não melhora nada. Nada. Pelo contrário. Mas mesmo entrando no barco com medo, mas sabendo o que eu posso fazer, e também me precavendo, né? Usando, se caso tenha, um colete salva-vidas, uma boia, eu já estou sendo uma pessoa que já, vamos dizer assim, vou me fortalecendo com aquilo que eu tenho. E é isso que o mestre quer a todo momento, que nós continuemos nos fortalecendo. Porque em momento algum ele disse que isso aqui ia ser beleza, um playground, um mar de rosa. Pelo contrário, já vem nos avisando. A gente que se enganou. Ele disse que a gente iria passar, né, por aflições. Mas quem somos nós diante desses conflitos que a gente enfrenta? Quem somos nós nos conflitos que a tempestade traz? Não é na tempestade. Quem sou eu diante das dores? Quem sou eu diante dos dissabores? Desses conflitos de eu comigo mesmo, eu com a minha família, eu com o outro. Quem nós somos? Muitas vezes a gente acha que o problema é a tempestade. Mas às vezes o problema somos nós e aqueles que estão conosco no barco.
né? Quando a gente não se apazigua no decorrer do caminho, quando a gente não consegue ser parceiro, irmão. Já pararam para pensar na palavra irmandade? Vai muito mais do que a consanguinidade, você ser irmão de alguém, né? Mas quem é que a gente é nessa relação de conflitos e tempestade? Hoje, se hoje estivéssemos todos nesse barco, seremos Judas, que além de brabo, né? Além de destemperado, temeroso, sem fé, consegue ou poderia conseguir intoxicar todos aqueles companheiros e todos pensarem daquela forma? Quem somos nós de antes? Como é que está o nosso Judas? Porque de vez em quando também eu fico destemperada. De vez em quando também eu fico desacreditada. Mas como é que está o nosso Judas? Está brando ou ele está latente em mim? Ou eu já estou bem distante daquele temperamento, daquele homem que diz, acorda ele, que foi ele que inventou essa viagem. Então a responsabilidade é toda dele. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de vir com ele, de segui-lo. A responsabilidade é dele. Então, como é que está como é o nosso posicionamento diante desses conflitos, dessas tempestades? O que é que o Evangelho do Cristo tem feito com o meu Judas interior? Mas nós não somos Judas, eu tenho certeza disso, que a gente está bem distante daquele posicionamento de Judas, nós somos mais Pedrinho, né? Nós somos mais leal, mais devotado. Confiemos, vai dar certo. Vou dirigir para cá, eu vou segurar aqui o remo e vai dar tudo certinho. A gente vai remar para frente porque eu confio no mestre. Somos assim? Quando a tempestade vem? Temos todo o direito de vacilar, ótimo. Temos todos o direito. Somos humanos. Temos medo, temos temor, temos pavor. Mas a gente já está na doutrina. E todas as nossas leituras e experiências com o mundo espiritual nos faz Pedro? Ou, por exemplo, nos faz mais André, que é centrado, equilibrado e também confiante. E diz, o mestre está com a gente, nada vai acontecer. E se a gente cair, ele vai continuar com a gente. Tudo que a gente hoje galgou, estudando a doutrina espírita, sendo, vamos dizer assim, coparticipe em tudo que acontece, né, no centro, na nossa casa, na nossa vida, vendo realmente a essência do ser que tem hoje. Somos André? Tudo que a gente passa fortalece o nosso discípulo André em nós? Ou, quem sabe, nós sejamos igual a João, que naquele momento foi corajoso e obediente. Nas nossas tormentas, somos corajosos? Vamos de qualquer jeito? Somos prudentes? Então, o que é que estamos fazendo com tudo que a gente hoje vivencia da doutrina em nossa vida? Porque quando a minha avó cantava aquela música para mim, ela dizia lá no fundinho, às vezes, conversando, você sabia que Deus não precisa de você? E eu ficava assim, o que é que essa velha quer dizer? E o menina, é você que precisa dele. Então ele vai ficar lá. É você que vai a ele. E como é que eu vou a ele? Aí eu brincava assim, mãe, era muito mais fácil ele vir me buscar. Ela fazia assim, só na morte. Eu digo, não quero não. Mas é verdade, vocês já perceberam que Jesus não precisa da gente?
Ele vai ser Jesus o tempo inteiro, se ouvir. Mas eu preciso desse mestre. Eu preciso mexer em todos os meus medos, nas minhas tormentas. Por quê? Porque eu quero me afastar de ser um Judas. Eu quero me aproximar de ser um André, de ser um João, de ser um Pedro. Mas eu quero estar muito mais perto do sentimento e do poder de Jesus. Eu quero realmente, nos momentos que a tormenta vier, de tão calcificada que eu estou, fortalecida na fé, dizer, opa, calma aí. Mas será que eu estou próximo desse sentimento de Jesus que acalmou os titãs da natureza? E os meus titãs estão aqui gritando. Porque a gente pode trazer essa tempestade para dentro de mim, não para fora. Porque muitas vezes a gente acha que o problema maior são as tormentas e dores que a gente passa fora de nós. E o que a gente passa dentro de nós? E quantas vezes eu sou hipócrita e fica o tempo inteiro essa tempestade brigando, faça isso, mas eu não quero fazer, faça ou não faça, faça ou não faça. Olhar para mim dói. Dói demais. Me despir de quem eu sou dói demais. Mas eu insisto que eu quero ser bem próximo nas minhas tempestades desse mestre que consegue manter a calma, dizer àqueles que estão próximos, dizer, por que vocês estão assim? Calma, a gente vai se unir, vai dar certo, pega aqui na minha mão, bora. Vai sacudir, vai abalar, mas talvez a gente chegue lá. Então, será que a doutrina tem feito isso com a gente? Deixado a gente mais perto de Judas, mais próximo da personalidade de Pedro? Eu acho que eu sou um André na história. Ou eu estou já quase chegando, não à perfeição do Cristo, que não é isso que a gente está falando. A gente está falando do modelo. É assim, olha, Vira, nas tormentas é assim que age. Né? Então, a gente tem grandes perguntas feitas nas tempestades da nossa vida. Eu nem vou perguntar a vocês, né? Para a gente não virar um confessionário. Mas eu tenho certeza que a gente faz inúmeras perguntas quando vem as tempestades. Por que comigo? Será que eu vou suportar? Por que agora? O que eu fiz para merecer? O que eu tenho que aprender? Cada um, no seu tempo, do seu jeito, faz as suas indagações. Né? Porque, como eu falei, elas são inesperadas, são inexplicadas, são surpreendentes. Elas mexem com a gente. Mas se nós estivéssemos todos no barquinho e ele andando para outra margem, será que nós estaríamos na doutrina hoje? Porque a gente ainda tem aquela máxima, né? Se não vier pela amor, vem pela dor. Por que comigo? Por que não comigo? Realmente. Às vezes a gente pergunta, né? Isso, né? Às vezes eu digo assim, Mara, o que o senhor quer que eu aprenda dessa vez? Fala aí, ó, desenhe mais um pouquinho, porque a sua filha tá tão burrinha. Não tô entendendo. Mas é verdade. E a gente vem com perguntas, né? E aí eu queria pegar uma pergunta lá, em contexto. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus nos ama tanto. Será que a gente ainda tem dúvida disso, como tinha aqueles homens? Será que a gente ainda pergunta a Deus? Será que o Senhor se importa mesmo que eu tô aqui sofrendo, Pai? Eu já perguntei, gente. Mesmo amando esse mestre, mesmo sabendo do amor, mas parece que tem hora, quando a dor vem, a gente fica o quê? Cego. A gente não raciocina. E a gente vai continuar perguntando, tá? Mesmo espíritas. A gente ainda vai perguntar a Deus, a Jesus, se ele não se importa. Outra pergunta lá que eu trouxe. Por que somos tímidos?
Por que não temos fé? Ele pergunta. E eu pergunto, por que a gente não tem fé? Por que é que a gente já sabe que a gente não morre, que o Espírito ele é eterno, que Deus ele é bom e justo, mas por que a gente ainda tem uma fé bem tímida? Uma vez eu estava vendo uma palestra de... Esqueci, ele veio aqui na Semana Espírita, até meio esquecendo o nome. E ele dizia, né? Haroldo Dutra. Isso, obrigada, amiga, Haroldo Dutra. Ele dizia que essa timidez da fé é porque ainda está aqui ó, os vestígios de tantas outras vidas sem fé. Olha só. Então, eu não precisar ainda abalar muito o meu ser para que essa fé seja mais verdadeira. Seja uma fé com F maiúsculo. Eu botei fé com F minúsculo só para a gente pensar. Então, é porque a gente ainda tem resquícios dessa falta de fé. E porque a gente está tão impregnado pelo material que muitas vezes, né, o que a gente vê vai deixando a nossa tela mental abalada e a nossa fé vai sendo, vamos dizer assim, deixada lá para trás. Mas aí vem o Cristo e diz assim, põe a fé na frente. E o que a Amélia nos traz hoje de forma poética é que a gente coloque essa fé à frente da tempestade. O último parágrafozinho dela, ela diz, recordando a tempestade do mar da Galileia, merece que examinemos o mar da nossa alma, a tormenta das paixões que nos açoitam com frequência. Então, enquanto ela fala, né, ela diz, enquanto o Cristo, que deveria estar aqui vivo em mim, estiver dormindo como estava naquele barco, sem que as ações os despertem, né? Sem que as nossas ações nos despertem. E eu me pergunto muito hoje, eu, Elvira, quando eu estou aqui fazendo um trabalho desse, quando eu vou para o centro espírita, quando eu coloco a caridade como um lema, né, na minha vida, um dos pilares da doutrina, como é que está o meu Cristo? Por que eu estou aqui? Para vocês me conhecerem, meus cachinhos, né, meus cachinhos? Eu estou aqui por ele, por eu acreditar, por eu entender que já é chegada a hora de nós mudarmos a nossa consciência. Não dá mais para a gente navegar de mãos abanando, dizendo, não, vai ficar tudo bem, o mar vai, não, eu tenho que ter ferramentas para. Então, o simbolismo e o significado de Jesus, quando ele acalma a tempestade, precisa me abalar. Tudo isso que eu li aqui, ó, não é só para a gente saber, ter noção, achar bonito, não. É para a gente pegar esse simbolismo, esses significados, juntar com tudo que a gente já tem da nossa caminhada de outras tantas vidas. E o que o Espiritismo hoje representa para nós e nos ensina, nos esclarece. Então, a tempestade são realmente os desafios, as lutas que temos. Elas não vão se cessar até o último respirar, né, de cada um de nós. E olhe, quiçá, dependendo, após esse respirar. Esse barco que eu mostrei a vocês são as nossas fragilidades diante do desafio. Um barquinho no meio daquele mar enorme, né? Somos frágeis. Mas o que a gente está fazendo aqui agora? Somos 20 pessoas, 21 pessoas aqui. A gente está tentando se fortalecer. Outro simbolismo, em meio ao caos, encontramos Jesus dormindo tranquilamente. Mas ele está no meio da tempestade. E nunca estava perturbado por ela. Nunca. E a reação daqueles discípulos é igual à nossa hoje. Só mudou o contexto. Se a gente estiver num transatlântico, talvez a gente tenha as mesmas reações, ou piores. Antes de ver a tempestade, já se joga lá de cima. Então, o Espiritismo, ele vem tirar realmente essa trave dos nossos olhos, esse véu,
Mas ele precisa ser sentido. Ele precisa fazer sentido para mim. Por isso que a fé é raciocinada. Para eu entender de forma clara. Agora, essa clareza, ela só vem conforme meu adiantamento. Quantas coisas hoje a gente diz assim, eu não entendia, hoje eu entendo. Né? Mudou? Não, continua do mesmo jeito. Está lá escrito da mesma forma. O milagre onde Jesus acalma a tempestade nos ensina que ele, em total autoridade sobre as circunstâncias da nossa vida, né? E o nosso medo é subjugado pela fé que a gente tem nele. Então, essa passagem, esse texto de Amélia nos convida a confiar em Jesus, mesmo nos momentos mais assustadores da nossa vida. Esse mestre que nos acalma, que nos abraça, que nos dá a doutrina, que nos dá a família, que nos dá amigos, que sabe que somos seres gregários, precisamos do outro para caminhar. Que disse, não vos deixarei sós, órfãos. Então, se o vento e o mar lhe obedecem, por que nós não podemos fazer o mesmo? Né? Então, é muito profundo isso. Pensem aí, todos vocês agora, nesse barquinho com as mãos para cima e numa tempestade. Pensem aí. Se coloquem dentro desse barquinho. Eu ia botar uma menininha, mas botei um menininho. Se coloquem nesse barquinho. O que vocês diriam para Jesus nesse momento? O que vocês gritariam? Mestre, eu confio em ti. Mestre, eu vou morrer. O que é que vocês falariam? Socorro! Pelo amor de Deus, cadê a terra? Me põe asas! O que nós diríamos ao Mestre Jesus? Então, eu queria trazer Emmanuel, né? Emmanuel, eu gosto muito de muitas coisas. De hora que quando eu leio isso, eu disse que eu gosto mais desse livro. E ele diz, seja a tua palavra clarão que ampare, chama que aqueça, apoio que escore e bálsamo que restaure. Então, nas tempestades da vida, que a palavra desse ser que passou pela terra e nos ensinou de forma bem clara, porque não tem dúvidas, mesmo nas parábolas que hoje nós temos já, ou vamos dizer assim, o prazer de tê-las bem mastigadinhas por conta de tantos estudos, né? Mas mesmo assim, ele foi muito claro nos seus exemplos. Então, que a sua palavra realmente seja um clarão que nos ampare, que nos aqueça, que nos apoie, que nos restaure. E foi isso aí que a gente, estudando essa obra, de forma assim bem poética, como a Amélia nos traz, mas de forma muito profunda, é o que eu deixo para vocês, assim, com muita humildade do meu ser. Porque, para mim, estudar Amélia é um prazer, porque eu sou das letras e eu gosto. E eu termino me embebedando na forma poética, porque eu gosto de poesia, eu também escrevo, né? Não tenho nenhum livro, não, mas são escritas minhas. E aí, quando você gosta, você de vez em quando tem que sair para dizer, Elvira, volte. Porque é muito lindo como ela traz esse mestre que é porto seguro para todos nós. Gratidão, gente. Quero ouvir vocês. Tentei correr. Maravilha, Elvira. Deus te abençoe sempre. Nós aqui te agradecemos em nome da Casa do Evangelho, em nome de cada pessoa que está aqui, de cada instituição. Nós agradecemos imensamente, né, as reflexões que você nos trouxe acerca desse capítulo. E aí eu fico a me perguntar. Eu estou dormindo com tranquilidade, confiante no Mestre Jesus, mas também eu tenho que respeitar a minha condição evolutiva, né? Porque eu penso que é um fato muito importante para nós. Tudo bem que nós já temos a consciência de todos esses ensinamentos que a doutrina nos apresenta, que o Evangelho de Jesus, o próprio Mestre Jesus, né? E a falange de espíritos benfazejos. Mas eu, na minha condição evolutiva, eu já estou
capacitada para viver o que Jesus viveu. Claro que eu, Juscelia, não. Mas nós estamos trabalhando para isso, né? Para fazer essa conquista. Eu acredito que todos nós estamos nos esforçando para viver de fato o que Jesus, o que os bons espíritos nos pedem. Mas tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. E eu penso, Elvira, quando você falou e trouxe a cada um dos discípulos e suas personalidades, né? Pedro, André, João, Tiago, Judas, eu vejo isso, a beleza de Jesus quando escolheu homens simples, porém com personalidades diferentes. Quando Deus nos colocou em meios a personalidades diferentes, seja na família, no trabalho, no mundo, né, no planeta, vivendo com pessoas, cada um com seu grau de evolução, que é para uns ajudar os outros, né? Estamos em condição diferente, que é para esse exercício, fazermos esse exercício, né? Na convivência uns com os outros, uns e aprendendo com os outros, uns e ensinando aos outros, e assim nós vamos evoluindo. Então, em que grau de evolução eu me encontro? Em que eu posso contar, ou com quem eu posso contar nessa minha trajetória para me ajudar? E a quem eu posso ajudar, fazer essa troca? E isso é importante que a gente tenha essa consciência, entende? Eu acho isso muito bonito. Então, nós só temos que te agradecer. Agradecemos a Amélio Rodrigues, né, a Divaldo, que nos deu a oportunidade de estarmos estudando essa obra também, a todos que estão aqui e que sempre estão conosco aos domingos, às 17 horas, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos continuem conosco, e se alguém tiver alguma coisa a falar, de forma assim, bem rápida, né, Zé, 1 minuto, pode ficar à vontade. E eu vou aproveitar e falar logo mesmo, porque para mim tem que ser até menos de 1 minuto, porque eu estou me preparando para ir para o centro, né? O trabalho hoje é nosso. Eu queria agradecer a Elvira pelas palavras dela, pelas reflexões, e agradecer a todos vocês. E um grande abraço a todos, uma boa semana. Um abraço, Ju, até mais, Leide e a todos. Gratidão, amigo, um abraço. Mara, querida, lá de Belo Horizonte, né? Conosco na tarefa aí também, gratidão, Edmar, e a cada irmão que está aqui, sempre aos domingos conosco. Obrigada, eu que estou muito feliz de estar com vocês. Muito bem, gratidão. Então, vamos agradecer a Deus, né, e a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade que estivemos, que estamos tendo, de estarmos juntos falando sobre ensinamentos que nos elevam a alma. Que Jesus, que os bons espíritos continuem nos incentivando ao estudo, à busca do conhecimento, porque só através dele é que nós vamos alcançar a plenitude. E assim, mestre querido e amado, espíritos bondosos, nós agradecemos a todos vós, encerramos a nossa atividade deste final de tarde, início de noite, com o coração preenchidos de amorosidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Gratidão mais uma vez, Elvira. Gratidão, amigos. Gratidão. Um abraço a todos. Uma semana de luz aí para vocês.